A cada dia cresce o número de pessoas que buscam nas terapias alternativas a solução para vários problemas de saúde. Algumas técnicas já foram, inclusive, reconhecidas pelo Ministério da Saúde e a capacitação de profissionais também tem aumentado. A pedagoga Valderiza Barros estava com pressão alta e recorreu à terapia alternativa. Uma das técnicas usadas na paciente foi a sangria, que na verdade são pequenos furos na orelha, como explica a acupunturista Ilma Carvalho. Isso faz com que a pressão do sangue na cabeça abaixe, tá? A gente extrai gotinhas de sangue e aí a pressão volta tranquilamente como estava. Então ela já está apresentando um quadro bem tranquilo. A sessão dura em torno de 30 a 45 minutos. Os benefícios são inúmeros. Dores musculares, dores nas articulações, inflamações, ansiedade, síndrome do pânico. São inúmeras patologias que trata. Desde que conheceu essas técnicas, Valderiza, sempre que precisa, busca o atendimento. Em 2010, quando eu fazia o mestrado na UEMA, e aí eu senti uma forte dor nas costas, daí eu resolvi procurar a medicina tradicional chinesa para ver se tinha um tratamento. Foram 10 sessões e essas 10 sessões me levaram a permanecer com a medicina até hoje. Além da acupuntura, a massoterapia também se destaca no mercado. As sessões ajudam a relaxar, a desintoxicar o organismo e estimula a circulação sanguínea. Mas atenção, o tratamento não descarta o uso de medicamentos. Isso depende de cada caso. A gente sempre quer saber o que o paciente está fazendo clinicamente para poder a gente tomar as nossas diretrizes. Existem patologias que apenas a massoterapia e a acupuntura trata, né? Mas para isso a gente precisa primeiro de uma avaliação médica. A gente trabalha dentro das regras que tem que ser. Isso serve também de estímulo para a procura de cursos profissionalizantes na área. Nos últimos meses, essa escola, que trabalha com medicina ocidental, recebeu vários alunos. Os nossos cursos sempre fecham de 15 a 20 alunos por turma, né? Além da procura também por pacientes. Na verdade, nós temos aqui, às sextas-feiras, nós temos um trabalho de ambulatório, onde os nossos alunos eles fazem estágio e, ao mesmo tempo, a gente recebe muitas pessoas para fazer esse tratamento. Olha, 14% dos brasileiros, segundo o IBGE, sofrem com o problema da hérnia de disco. Ela já é a segunda causa de afastamento do trabalho no país. Nós vamos falar mais sobre o assunto e as formas alternativas, inclusive, de tratamento. Eu converso aqui com o fisioterapeuta, osteopata Igor Gomes. Bom dia, Igor. Bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui falando sobre saúde com você, ainda mais um assunto desse que é tão importante, é a hérnia de disco. A gente postou na reportagem que as terapias alternativas têm sido cada vez mais utilizadas, buscadas pelas pessoas, porque a medicina tradicional às vezes não consegue dar algumas respostas para determinados problemas. Eu vejo que você está aqui com um equipamento, inclusive, para mostrar um pouco para a gente como é que funciona a questão da hérnia de disco. Pois é. Mostrando aqui primeiramente a coluna de frente, nós observamos aqui várias estruturas vertebrais, em torno mais ou menos de 32 vértebras, e entre uma vértebra e outra nós temos os discos intervertebrais. Então, mostrando aqui de lado, nós observamos as curvaturas da coluna, o que é fisiológico, isso é normal, e com o passar do tempo, os discos eles vão sofrendo alguns desgastes, até mesmo a quantidade de água dele vai sendo perdido. Esses discos funcionam como uma espécie de amortecedores? Ele funciona como uma espécie de amortecedor, e dentro dele tem um líquido chamado núcleo pulposo, que quando encontra uma fissura, quando essa capa do disco sofre uma lesão e rompe, essa estrutura de dentro, o núcleo pulposo, ele sai e toca na raiz nervosa. E esse contato com a raiz nervosa é o que vai gerar dor. Se for na região lombar, pode gerar dor tanto na região lombar, como dores irradiadas para as pernas. Se for na região cervical, um pouquinho mais acima, vai gerar dor no local da cervical, podendo gerar dores até os braços, chegando às mãos, por exemplo. Como é que a osteopatia pode contribuir para amenizar essas questões? Há casos, inclusive, de pessoas que não precisam ir para a cirurgia? É verdade. Primeiramente, em um contato com o paciente na osteopatia, nós vamos examinar esse paciente
para poder descobrir a origem, a causa que levou ao desenvolvimento, por exemplo, de uma hérnia de disco. E aí vão ser selecionadas algumas técnicas manuais específicas para poder estar tratando. Só enfatizando aqui que nem sempre o problema da hérnia de disco está relacionado puramente ao local onde o disco se manifestou, a hérnia de disco se manifestou. Mas pode ser um problema à distância, onde, por exemplo, uma perna mais curta que a outra, ou uma torção de tornozelo, ou um problema de ATM, um problema visceral. Então essa investigação na osteopatia tem que ser feita para entender por que esse disco se herniou e a forma de tratamento. E também pode ser utilizado para melhor resultado, para que essa protusão ou essa herniação venha a reduzir, também pode ser utilizado a tecnologia a favor disso. Na verdade, está tudo interligado, né, Igor? Não dá para pensar o corpo a uma estrutura separada da outra, né? Não, não tem. O corpo ele é todo interligado e essa unidade do corpo ela vai interferir em alguma parte do corpo quando se encontra em disfunção. Você falou que a tecnologia pode ser uma aliada, inclusive, nesse tipo de tratamento, né? A gente tem um vídeo aqui, a gente vai mostrar um trechinho de como que funciona isso. Se você explicasse para a gente por que a tecnologia tem sido hoje essa aliada importante, principalmente para vocês profissionais da área e para os pacientes, né? A tecnologia ela é muito importante, como observamos aí no vídeo. Enquanto a maca ela faz esse sistema de dobra, de flexão, o disco ele entra no espaço articular. Aí é uma tração cervical, onde o paciente ele fica com o controle também para o controle e vai haver um afastamento das vértebras e novamente a regressão do disco. Aí são algumas técnicas musculares, porque algumas dores na coluna estão relacionadas a músculos, e aí então são feitas as liberações utilizando o auxílio do mecanismo da mesa flexo-distração. Aí novamente fazendo o mecanismo de flexo-distração para que esse disco ele volte para o espaço articular de uma forma natural, sem esse método invasivo ou medicamentoso. Naturalmente o próprio organismo vai se autorregulando. Além da hérnia de disco, quais são outros problemas que a osteopatia pode dar uma resposta importante? A osteopatia ela trata diversas outras patologias, como bursite, tendinite, uma gastrite, por exemplo, uma disfunção temporomandibular, alguns problemas oculares, ou seja, diversos problemas de saúde. A osteopatia ela pode estar atuando para melhorar o quadro de saúde do paciente. O ideal, Igor, é trabalhar na prevenção, né? E aí passa por hábitos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. A má postura também pode provocar esse tipo de alguns desses problemas que você relatou aqui? Com certeza. Primeiramente, a prevenção ela é super importante, né? Como você acabou de falar. E os maus hábitos posturais podem prejudicar a coluna. Por exemplo, uma mulher que passa muito tempo com um salto alto, então o centro de gravidade fica deslocado para frente e aí toda a musculatura da parte posterior, da parte de trás da paciente vai se tensionar. E esse tensionamento dessa musculatura por um tempo muito prolongado pode aumentar a pressão do disco, fazendo com que nessa região aqui ele venha se expor e novamente tocar na raiz nervosa e trazer dores não apenas local, mas como dores irradiadas, como por exemplo as dores ciáticas, as cruralgias. Então isso realmente traz bastante dor e incômodo. Nós estamos no mês de fevereiro, nós tivemos agora a volta, o início do período letivo desse ano, né? Muitas vezes a gente observa as crianças com mochilas nas costas indo para a escola, com a quantidade muito grande de livros, um peso excessivo. Isso pode trazer consequências também, não é, para as crianças? Com certeza. Novamente está relacionado à questão do deslocamento do centro de gravidade. Então os discos intervertebrais, eles servem como amortecedor. Então o disco ele vai estar sendo pressionado em algum dos seus pontos, e nesse ponto onde houver maior pressão, vai ser onde vai acontecer a fissura no disco, e isso com o tempo pode levar a um abaulamento, uma protusão e chegar a esse ponto aqui de uma hérnia de disco. Crianças também podem fazer tratamentos com a osteopatia? A osteopatia, nós tratamos pacientes a partir de 2 meses de vida, até antes mesmo, e vai até a vida toda. A osteopatia ela não tem um limite de idade, nem um início de idade para começar.
ao tratamento. Obrigado, Igor. Eu sei que você é um estudioso do assunto também, quer dizer, comece a estudar nessa área, não para mais. Qual o telefone de contato para as pessoas que quiserem saber mais, tiverem curiosidade sobre o assunto? Certo. Vocês podem estar ligando para o telefone do consultório, 988 99 3464, o 988 99 3464, e também tem o 988 8879 2361. Obrigado. E qualquer coisa, o pessoal Ok. liga aqui para a produção da TV para saber mais sobre o assunto. É uma área realmente extremamente interessante. Obrigado pela Certo. entrevista. A todos um Eu que ótimo agradeço. dia.